Você sempre ouviu que 12/8 era um valor normal de pressão, não é? Pois é, agora não é mais. Segundo a nova diretriz de hipertensão arterial de 2025, esse número mudou. Mas por que só agora eles estão falando isso? Se antes o 12/8 ele estava ótimo. É exatamente sobre isso que eu vou te explicar nesse vídeo. Afinal, quais são as implicações para a tua saúde de ter uma pressão aí acima de 12/8 ao longo dos anos? O que fazer para abaixar a tua pressão? E a dúvida mais comum dos meus pacientes no consultório: vou ter que tomar remédio se a minha pressão tiver 12/8? Fica comigo, porque o vídeo de hoje vai te abrir os olhos para algo novo e que pode salvar a tua vida. Sem mais delongas, roda a vinheta. Olá, meus coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, médico aqui em Indaiatuba. A nova diretriz de hipertensão de 2025 chegou e algumas coisas mudaram, então eu vou contar para vocês quais foram essas mudanças. O que não mudou é que a hipertensão arterial continua sendo uma das doenças crônicas mais frequentes no mundo. 1 em cada 3 adultos aí tem pressão alta. E o mais preocupante é que quase metade dessas pessoas nem sabem que tem pressão alta. Isso significa que milhões de indivíduos estão caminhando para muitas complicações cardíacas sem nem mesmo saber. Tradicionalmente, se a gente for relembrar, a pressão considerada ótima era aquela pressão abaixo de 120/80 milhas de mercúrio. Entre 120/80 até 129/84, a gente ainda considerava a pressão arterial normal. Já valores a partir de 130 da pressão arterial sistólica e ou 85 da pressão arterial diastólica, até o valor de 139/89 era considerada uma pressão arterial limítrofe. E acima dos 140/90 era e ainda continua sendo hipertensão arterial. Complicado, né? Então a diretriz nova de 2025 simplificou as definições. Agora, a pressão considerada normal são pressões abaixo de 120 da pressão arterial sistólica e de 80 milhas de mercúrio da pressão arterial diastólica. Aí entre 120 até 139 milhas de mercúrio da pressão arterial sistólica e ou 80 até 89 da pressão arterial diastólica já é considerada pré-hipertensão. E valores a partir de 140/90 continua sendo considerada a hipertensão arterial. Resumindo, a nova diretriz de hipertensão trouxe uma atualização muito importante. O valor de referência caiu e 12/8 deixou de ser considerado um padrão de normalidade. É o início ali de uma pré-hipertensão. Ah, doutor, mas só fizeram isso para vender mais remédio. Não é bem assim. Essa mudança tem a ver com embasamento científico. Estudos mais recentes mostraram que o risco cardiovascular de infarto, AVC, insuficiência renal, ela já começa a aumentar de forma contínua já a partir do 12/8. Então, mesmo nessa faixa, já existe um risco maior de eventos cardiovasculares do que aquelas pessoas que mantêm a pressão abaixo de 12/8. Isso é fato. Então tá, doutor. Agora já entendi que o 12/8 já não é considerado normal. Mas o que eu posso fazer então para baixar minha pressão sem remédio? A diretriz de hipertensão de 2025 deixa bem claro que o foco principal, antes de qualquer comprimido, são as medidas não farmacológicas. Ou seja, ele orienta mudanças no estilo de vida e que você pode começar a aplicar aí no teu dia a dia. E é sobre isso que eu vou falar agora. O que realmente funciona de forma natural para controlar a tua pressão arterial. Primeira medida, equilibre a sua alimentação. Não tem segredo, pessoal. Tem pessoas que não querem ouvir isso, mas essa é a realidade. Se você não comer bem, você não vai viver bem. Importante, evita o sal em excesso. A recomendação é que o consumo de sódio não ultrapasse 2 gramas por dia, o que equivale a cerca de 5 gramas de sal de cozinha. Só essa mudança, junto com a retirada de ultraprocessados, de embutidos, já pode reduzir a tua pressão arterial sistólica em até 6 milímetros de mercúrio e até 3 milímetros de mercúrio a pressão arterial diastólica. Além disso, uma alimentação ali com mais potássio, rica em frutas, verduras, legumes, grãos integrais, que é conhecida como a dieta DASH, vai ajudar a reduzir ainda mais, em torno de 8 a 10 milímetros de mercúrio na pressão arterial sistólica. A alimentação é a primeira coisa. Segunda medida, corpo em movimento, porque não nascemos para ficar parado. O exercício regular é um dos remédios naturais mais potentes contra a hipertensão. Então você precisa e deve praticar 150 minutos de exercício por semana. Uma caminhada rápida, uma musculação, uma bicicleta, uma natação. Isso já promove uma redução média de 5 a 7 milímetros de mercúrio da pressão arterial sistólica
e de 3 a 5 milímetros de mercúrio da pressão arterial diastólica. E as pessoas mais sedentárias podem sentir ainda mais impacto logo nas primeiras semanas de treino. Para mim, todo mundo deveria se exercitar 1 hora por dia, todos os dias da semana. Antigamente, lá no sítio, as pessoas só paravam de se movimentar no finalzinho da tarde. E a gente deixou de fazer isso então. Mas quem aí faz exercício todos os dias, comenta aí, eu me movimento, coloca aí. Isso vai incentivar mais e mais pessoas aí a começarem a fazer exercício. Então só de melhorar a alimentação e fazer exercício, você já pode reduzir em até 15 milímetros de mercúrio tua pressão arterial sistólica. Incrível, né? Mas vamos para a terceira medida, peso adequado. O excesso de peso aumenta a resistência dos vasos, a força ali, que o coração tem que fazer é muito maior. Quem perde 5 a 10% do peso corporal já tem um benefício importante na pressão, porque a pressão arterial cai em média 1 milímetro de mercúrio para cada quilo de peso perdido. Isso significa então que um paciente que perde 7 quilos vai reduzir em 7 milímetros de mercúrio a pressão arterial sistólica, que já é suficiente muitas vezes para tirar o paciente da faixa de risco de hipertensão arterial. Então, quando possível, procure uma nutricionista para te auxiliar na alimentação, e para não ficar fazendo aí essas loucuras aí de dieta que eu vejo todo dia no consultório. Quarta medida, tenha um sono de qualidade. Quem dorme mal tem mais risco de ser hipertenso, não tem jeito. Essa é uma causa silenciosa. Se você dorme menos do que 6 horas por noite, você tem até 40% mais risco de ter pressão alta. Já quando o sono é regular, reparador, a pressão pode cair em até 5 milímetros de mercúrio, e principalmente à noite. É super importante dormir bem. Quinta medida, evite o álcool e o tabagismo. O álcool em excesso eleva a pressão arterial, mesmo em pessoas mais jovens. Então, reduzir o consumo de álcool pode diminuir a pressão arterial sistólica em até 4 milímetros de mercúrio. Já o cigarro não só aumenta a pressão na hora do consumo, como também acelera o envelhecimento dos vasos. Parar de fumar não reduz diretamente ali muitos milímetros da pressão, mas reduz drasticamente o teu risco de infarto, AVC e morte súbita. Agora, sexta medida, olha que interessante. Práticas de espiritualidade e controle do estresse. A diretriz de 2025 reforça, lógico, a importância do controle do estresse e inclui agora a importância da espiritualidade como recomendação oficial para o controle da pressão. Isso inclui, então, práticas como oração, meditação, participação em grupos de fé, porque tudo isso ajudou a reduzir a ansiedade, melhorou a adesão do paciente ao tratamento e isso ajudou a baixar a pressão arterial. Ou seja, se antes a gente falava apenas em manejar o estresse, agora a orientação também é cuidar da mente, da alma, porque isso faz diferença real no controle da hipertensão e na melhora da qualidade de vida. E sétima medida, cuide dos fatores ambientais. Como assim, doutor? O que é isso? Vou te explicar melhor porque isso está nessa nova diretriz. Então não é só na alimentação, na genética e no sedentarismo que isso vai influenciar ali na nossa pressão. A poluição do ar, até o excesso de barulho no nosso redor estão ligados ao aumento da pressão, porque isso aumenta o estresse do corpo, provoca mais inflamação e prejudica os vasos sanguíneos. Onde você mora aí? Tem muita poluição ou muito barulho? Coloca aqui o nome da tua cidade, e se a tua cidade ela faz muito barulho ou não. O clima é outro fator importante. No frio, a pressão tende a subir, porque o corpo libera substâncias que contraem os vasos sanguíneos. Já no calor acontece o contrário. Os vasos se dilatam e a pressão tende a ficar mais baixa. E nos últimos anos, os estudos começaram a mostrar também que o intestino tem um impacto direto na nossa pressão. Ainda precisamos de mais pesquisa, mas já está claro que o equilíbrio da flora intestinal vai ajudar a proteger o nosso coração. Olha aí, então quanta coisa influencia na pressão arterial. Mas agora, a pergunta que não quer calar. Doutor, vou precisar tomar remédio se a minha pressão for 12/8? Pessoal, na grande maioria dos casos, não. O foco principal dessa diretriz é a mudança de hábitos de vida e não no aumento ali do número de prescrições. Os medicamentos vão ficar reservados ali para os pacientes realmente hipertensos, os que mantêm níveis ali acima de 140/90, ou para aqueles pacientes que são pré-hipertensos, mas são pacientes de alto risco. Então, se você já passou dos 30 anos, nunca foi no cardiologista, nunca fez nenhum exame, atenção, agenda a sua consulta, faz o teu check-up anual, muda o teu estilo de vida. Começa aí a partir de hoje. Isso vai te ajudar a prevenir doenças e viver com mais qualidade de vida. Espero que você tenha gostado desse vídeo, então, cheio de informações novas. Curte e compartilha para as pessoas receberem essas informações aí fresquinhas. Vamos ajudar as pessoas, pessoal. Faz aí a tua parte. Compartilha. Eu vou ficando por aqui. O recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.